Mas calma aí. Então, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. Para quem está aqui no ao vivo, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Deixa eu me apresentar. Que eu acabei. Não vou cantar, não vou sacrificar vocês, não, gente. Calma aí. Para quem não me conhece, meu nome é Expedito. Para os mais íntimos, porque assim, né? Expedito é um nome feio da desgrama. Meu pai não foi bonzinho comigo, eu admito, tá? Então vou lançar real, meu pai não foi bonzinho comigo. Então chama de Esp, que é mais bonito, tá? Se quem não me conhece, meu nome é Expedito. Eu sou professor de física. Eu sou amante da física, sou licenciado e pós-graduado em física, tá? E, gente, para quem, né, vocês já devem ter acostumado, eu sou o professor mais bem vestido do cursinho. Vocês não vão encontrar outro que tenha tanto style quanto eu, tá? Não adianta. Entendeu? E aí posso até ficar mais estiloso com óculos roubado. Fui ao Rio, roubei um óculos. Entendeu? Vocês não vão ver um professor mais estiloso que eu. Eu só tenho uma coleçãozinha de 18 pijamas, então vocês vão me ver com diversas roupas por aí. Eu, né? Os pijamas. Não, toda aula de pijama. Só 18, Sophie. Só 18, tá tranquilo. Assim, eu tô quase sendo expulso de casa. Tô quase sendo expulso dos pijamas. Mas, né? Assim, detalhe, pequeno detalhe, tá? Gente, eu até falo aqui, eu coloco que eu sou viciado em editais, tudo, porque depois eu vou mandar para vocês. Para todo mundo do extensivo, vai receber uma lista com todas as questões que caem naquele vestibular. Então, no Enem, tem uma lista com tudo. Gente, eu adoro estudar edital, eu adoro revisar a prova, fazer tudo. Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Olha só, como aqui você falou, pô, tem 12 aulas só, mas tem mais semanas. Ô, Gabrielzão, eu vou mandar no extensivo e no intensivo, vou mandar para todas as turmas que eu dou aula. Todas as turmas que eu dou aula e que eu não dou aula também, eu tô mandando. Tá? Vou mandar para todo mundo aí, vou liberar para todo mundo isso aí. Não sou tão fácil assim, mas eu libero, tá bom? Pode deixar. Mas, olha só. Nós estamos no intensivo. Não dá para a gente pegar e falar assim, olha, eu vou fazer uma aula específica só de velocidade média, uma aula específica só disso, só daquilo. Nós temos, olha só, nós vamos ter cerca de 15 encontros até a prova de física. Beleza? 15 encontros? É a prova de física? Porém, o que eu gosto de fazer? Eu separo a física que cai no Enem por tópicos. Por quê, professor? Porque tem matérias semelhantes e a forma com que elas são abordadas são semelhantes. Então dá para a gente separar em grandes tópicos, em tópicos que cai menos coisa. Tá? Tópicos que vão cair coisas pequenas ali. Tá joia? E eu já vou falar mais. Olha só. Falamos em Enem. Então aqui, ó, tá a semana de aula. Eu deixo 3 semanas para a gente fazer revisão. A gente tem que rever, a gente tem que fazer prova, a gente tem que fazer questão, a gente tem que pegar tópico demais, né? Pegar tópico extra ali. E a semana anterior à prova de linguagens, eu não vou pesar tanto a mão, entendeu? Vai, Mariana, mas eu vou marcar ela ainda com vocês, tá? Pode relaxar. Eu vou marcar ela ainda com vocês. Já é? Essas duas aqui eu vou marcar com vocês. Mas elas ficam gravadas também, gente. São porque são 2 tópicos que eu falo assim, não são os mais frequentes, magnetismo nem é de cair. Então, assim, dá pra gente tangenciar ela ali, tá? Pra gente saber o que cai. Mineiro. Eu sou mineiro, Gabrielzão, só que tem um grande problema. Eu vivo na internet. E eu, como eu sempre joguei muito, eu convivo com o pessoal do Brasil todo. Então, eu sou um mineiro sem sotaque. Sou um mineiro sem muito sotaque, sabe? Aí, do nada, eu solto uns oxi, uns pila, umas coisas assim que a gente vai pegando de outros lugares que a gente já passou, tal. Né? Mineiro. Mineirinho aí. Quem mineirinho, pontinho. Tá? Gente, olha só. Só um outro detalhe, que aqui, ó, já vou lançar uma coisa para vocês. Tem muita gente que tem medo de física. Muita gente, não vou negar. Minha matéria, sou apaixonado. Se eu puder falar de física o dia inteiro. Do nada, né, Augusto? O Augusto entrou, tem um professor que te vaca.
Opa, boa noite. Lúcio, tudo jóia? Eu já, você tá dando, eu já vi uns vídeos você no Instagram lá do Mago, ué. Você se veste cada coisa. Ele é o professor mais estiloso do cursinho, cara. Não tem como. Sou o mais Você estiloso, pô. tá doido. Ah, Eu não olha só. sei se é estilo ou é frio mesmo que se tá aí onde Não, você é mora. estilo que eu uso aqui até no calor, cara. É Putz, estilo, é estilo. O pai é estiloso, pô. Não, vou ficar mais estiloso agora pra ti, ó. Mano, o cara deve ir pro casamento dele com pijama, entendeu? É Então, pera desse aí que agora eu nível. vou criar uma vaca mágica mandrake, então, pra você. Ô, Expedito, Oi. Pera aí quando que eu tem só... pegar, eu vou te pegar pra você ir no meu casamento de pijama, pode? Pode, eu vou. Não sou de Você andar assim vai? na rua, não, mas eu vou. Tá? Mas, gente, olha Eu só. pago tua passagem. Não, combinado, então. Olha só. Já vou dar um spoiler pra vocês. De quê? Eu sei que física, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de física. Quer dizer, todo mundo não, a grande maioria. Eu sou apaixonado por física, eu não tenho medo de física, eu amo física, mas se a gente puder, eu vou ficar falando de física o dia inteiro. Aí que é bom, Igor. Só que o que acontece? No Enem, olha, eu já vou entregar aqui de primeiro. Ó. Enem. Eita, que eu escrevi não foi. No Enem, são cerca de 15 questões, concorda? Concorda que são cerca de 15 questões de física? Concordam? Mais ou menos ali? 45 de física. Das 15 de física, eu já te dou uma certeza. Te dou uma certeza. Pelo menos 8 são teóricas. Como assim, professor? Das 15 de física, 8 questões, você não vai precisar fazer cálculo nenhum. Só de você entender a teoria da física, entender aquele tópico, você já resolve. O Enem adora questão teórica. Então, pega a teoria, entende. Mais da metade da prova tá ali. Ano passado, se eu não me engano, foram 9. 9 não. Que não envolviam cálculos foram 10 ano passado. 10 questões. Né? Agora, outro detalhe que eu vou falar para vocês. Outro detalhe. Expedito, já vai falar isso, vou falar isso aqui aberto. Dessas questões, dessas 15 questões, eu vou te jogar aqui, ó. 7 questões, elas estão dentro de 3 tópicos. Que é calorimetria, ondulatória e eletrodinâmica. Sabe o que eu posso falar para vocês? Sabe o que eu posso falar para vocês? Sério. Se você entende a teoria dos conteúdos e você sabe esses outros 3 tópicos, não é que você vai saber todas as questões. Mas ali, pelo menos 10 questões você já resolve. Pelo menos 10 questões da prova você vai saber resolver. Ah, Expedito. As outras são os tópicos menos batidos, gente. Se a gente vai buscar, a gente vai buscar saber elas também. Só que, dependendo do curso que você quer, que você não vai precisar fechar física, aí. E outra. Como eu disse, eu sou honesto. Não posso falar para vocês, as pessoas de física, todo mundo acerta. Não é. Porque a maioria das pessoas não tem costume com a física. Então, as questões de física, elas tendem a ter um TRI um pouco mais baixo. É ótimo a gente acertar as questões, mas tem TRI um pouco mais baixo. Tá? Ô, Júlia, para falar a verdade, não. Pra falar a verdade, não. Tá? Assim, se você vai para uma medicina ampla concorrência, o ideal é você fechar quase tudo, né? Vamos falar a verdade. Uma medicina ou medicina. Se é que ciência da computação, não, ciência da computação tem que fechar matemática quase. Se é para uma medicina ampla concorrência numa faculdade super concorrida, o ideal é você buscar fechar. Mas, né? Não é exatamente isso. Dá para fechar, gente. Física não é difícil de fechar. Não é, sério, não é. Ah, Expedito, você é professor de física. Não, não é por causa disso, não. Não é professor, não é por causa disso, não. É porque não é mesmo. Tá? Não, Pedro, aí você vai para média ampla, mas aí você vai para qual faculdade? Tô falando de você pegar uma daquelas extremamente concorridas, uma FUVEST da vida e tal. Ah, não, Bruno, farmácia na ampla já é um pouco mais tranquilo, entendeu? A gente tem que ir pensando também nesses pontos. Tranquilo, pô. Tranquilo, entendemos isso aqui? Depois, todos. Ah, a UFRJ também é tranquilo, Gabrielzão. Depois, olha só.
Ah, não, Augustão, tá de boas, então. Depois, em todas as turmas, eu vou aproveitar esse final de semana e o início da semana que vem para acabar de alinhar em todas as turmas do extensivo e do intensivo. Já estou avisando que o pessoal pergunta e já fala da vez. Eu vou mandar o material com todas as fórmulas de física. Vou riscar com vocês, tem muita fórmula que não cai, mas eu tenho esse material. Vai que você queira imprimir. E eu falei, eu tenho uma planilha com todas as questões que caíram em cada ano. Não as questões em si, mas que matéria que caiu em cada ano. Sabe? 2024, caiu essa questão, né? Então caiu três de, por exemplo, de calorimetria, uma de elétrica, duas de ondas. Então, assim, tá tudo planilhado, vou mandar, tá? Tô só acabando de fazer alguns pequenos ajustes. Mas eu vou mandar também, Mirella. Vou mandar em todos os grupos, tá? Eu libero isso aí para todo mundo. Já falei, eu sou fácil nesse ponto, eu sou facinho, tá? Mas vamos lá, meu povo. Se nós vamos falar por tópicos, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é cinemática. Em cinemática, a gente vai basicamente falar de duas coisas: velocidade e aceleração. Nós vamos trabalhar com essas duas vertentes. Detalhe. Boa também, Dudinha. Boa também, tá? Detalhe. Já fica com observação aqui. Primeiro, não cai todo ano. Primeira coisa é isso. Mas quando cai, principalmente velocidade, tá? E a outra coisa, eles adoram comparar situações. Quando cai, nunca vai ser assim: calcule a velocidade. Calcule a aceleração. Não. Ele gosta de ficar comparando situações. Vocês vão ver, vou mandar uma lista para vocês, vocês vão ver. Ele adora comparar situações. É Enem. Isso é coisa do Enem. Então a gente começa a ter esse olho crítico para essas questões. Então começou a ver uma questão de cinemática, já joga isso. E aí, infelizmente, nesse ponto, né, nessas duas matérias, são matérias que você vai ter que lembrar a fórmula. Expedito, eu não quero aquele curso dos mais concorridos. Você acha que eu posso simplesmente não decorar essas fórmulas e tentar ir mais pela teoria? Pode. Vou para os cursos mais concorridos. É bom você lembrar essa parte de cálculo aqui também, porque, infelizmente, esse tópico, quando cai, ele não é um tópico teórico. Eu falei que cerca de 8 questões são teóricas, mas cinemática não é tópico teórico. Tá? Cinemática é tópico clássico de cálculo. Tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente começa a falar de cinemática, a gente já engata falando direto de velocidade. E, gente, o que é velocidade? Fala pro Expedito aqui. O que é velocidade? O mais básico de velocidade. Distância por tempo. Velocidade é distância. Vamos por aqui, ó. Distância por tempo. Isso é velocidade. O que é isso, professor? Deslocamento por segundo? Então, vamos pensar da forma bem simples, Miguelzão. Distância por tempo. E, gente, essa fórmula de velocidade, isso aqui, ó. Essa fórmula, tá? Você vai usar ela aqui. Você vai usar ela se for movimento circular. Você vai usar se for ondulatória. Você vai usar... Gente, essa fórmula é a mais básica de todas e você vai usar. Inclusive, lá na química. Velocidade de reação. Professor, mas reação não tem distância. Mas velocidade de reação química é a reação pelo tempo que gasta. Então, é um padrão. Falou de velocidade, é isso. Professor, mas eu vi a fórmula de sorvete. É a mesma fórmula. A mesma fórmula. Tá? E quando a gente fala de velocidade aqui dentro de cinemática, a gente vai falar de dois tipos. Velocidade média e movimento uniforme. Ou movimento retilíneo uniforme. Prof, qual que é a diferença? Basicamente, no movimento uniforme, deixa eu pegar uma caneta que vocês vão conseguir enxergar bem aqui, é velocidade constante. Em uma velocidade média, gente, lembra da matemática? Média. A minha turma é média 7. Quer dizer que todo mundo tirou 7? Não. Teve uns que tirou 3, outros tirou 9, um tirou 1, outro tirou 10. Mas na hora que a gente soma todo mundo e tira a média, deu 7. Então a velocidade média nada mais é que a média das velocidades.
Aí, prof, mas eu tenho que tirar a média? Exato, Maria Fernanda. Exato, ele é um tópico que não é teórico. Ele é o único tópico que eu falo assim, esse aqui se cair é cálculo. Tá? Eu tenho que tirar a média? Não, literalmente. Velocidade, delta S sobre T. Prof, o que é isso aqui? Primeiro, delta. Sempre que você ver delta, estamos falando de variação. Ah, delta teta, ou delta T, variação de temperatura. Delta S, variação da posição. Tá? Delta T, variação do tempo. Mas não vamos focar muito no delta. O delta é tranquilinho. Tá? Aqui, ó, em cima, esse S é de space, de posição. Tá? Alan, seria uma média aritmética simples, só que a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa. Por quê? A gente literalmente aplica a fórmula. Velocidade é o espaço percorrido, é a distância percorrida pelo tempo. Então você não precisa tirar essa média. Entendeu? Tranquilo? Você não precisa tirar essa média. É de boaça. Por isso eu tô falando. É uma média, mas você não precisa tirar. Professor, então pera. As duas têm a mesma fórmula. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vamos pensar o seguinte. O Alan, posso te dar como exemplo, Alan? Posso? Ainda estuda, Alan? Ainda estuda? Escola ou já saiu? Não. Então, o Alan ele vai estar formado, Alan, tranquilão. Vai trabalhar, agora tem que trabalhar, Alan. Senão como que tu vai comprar uma moto quando dar um rolê? Então o Alan vai trabalhar. Aí vamos supor que o Alan, ele mora a 500 metros do trabalho. 500 metros do trabalho. Vou assim, tá leve. Ah, só um detalhe, gente, rapidinho. Vou explicar, rapidinho. Só um detalhe, tá? Eita! Aí tu trabalha de casa, nem precisa sair de casa, né, Alan? O S seria de espaço. Isso daqui, ó, é de espaço. É de posição. Só que você não precisa ficar decorando isso muito, não. Quando eu falar delta S, eu pego delta S, ó, você vai pensar que é a distância. É a distância percorrida, o espaço percorrido. Tá? Mas tranquilo. Ah, você que faz os editais? Pois deve dar um trampo do caramba, porque é coisa de governo. É muito chato. É muito chato de ser feito. Tá? Mas vamos supor que o Alan teve que sair de casa para trabalhar. Ele foi lá pro lugar, pro órgão público onde ele trabalha. E ele mora a 500 metros do trabalho. Aí eu te falo o seguinte, o Alan sai de casa e ele vai numa velocidade constante ele vai a pé, 1 metro por segundo. Que é o trabalho, tá? Um trezinho de trabalho. Então ele vai gastar 500 segundos para chegar lá. Beleza? Quando a gente joga isso na fórmula, ó, velocidade é o espaço percorrido pelo tempo. Ele vai percorrer 500 metros. O tempo é 500 segundos. Vai dar 1 unidade de medida no Sistema Internacional de Velocidade. Se é distância por tempo, o Sistema Internacional... Professor, o que é Sistema Internacional? É aquele padrão. É aquele que a gente vai usar no meio científico. Porque, eu falo de velocidade em quilômetros por hora. Ai, não, mas é uma velocidade, por exemplo, é um objeto muito pequeno. Posso falar em centímetros. Mas, no Sistema Internacional, que é o que a gente usa no meio científico, é metros por segundo. Metros por segundo. Mas aí, certo dia, o Alan saiu de casa. Né? Eu já vai de bicicleta, mas o Alan saiu de casa. Aí na hora que ele saiu de casa, ele topou com a vizinha fofoqueira. Todo mundo tem uma vizinha fofoqueira, gente, não adianta. Normalmente o nome dela é Sandra. Sandra, ó, no meu bairro era Sandra. Ou é Sandra ou é Cláudia. Cláudia também é um nome que o pessoal gosta. Tá? Mas ele topa com a Sandra, que é lá minha vizinha. Aí a Sandra vai falar, nossa, Alan, meu filho, não sei o quê. E aí a Alan parou para escutar a fofoca. Porque é lógico que nós não somos de ferro. Nós vamos escutar a fofoca, sim. Nós não vamos deixar uma fofoca passar.
Então ele parou para escutar fofoca. Ah, não podemos deixar, né, não, Alan? Fofoca boa é aquela que a gente tem que escutar. Aí, beleza. Aí escutou a fofoca. Ele já ficou ali 3 minutos parado. Aí ele falou, vou atrasar, Sandra, depois tu acaba de me contar. E saiu correndo. Aí ele começou a correr. Aí tropeçou. Machucou o pé. Né? Exato, Bruno. Eu tô explicando a diferença aqui. Aí tropeçou, machucou o pé. Aí depois foi mancando. Concorda? E aí ele gastou, vamos lá. Nesse dia, nesse fatídico dia, ele gastou 1.000 segundos para chegar no trabalho. Tudo bem? Ele gastou mais tempo, porque ele parou, ele correu, ele... Reparou que ele foi variando a velocidade dele? Reparou que nesse dia ele saiu de casa, mas ele parou, ele correu, ele andou devagar. Repararam isso? Repararam? Então, isso daí não é mais um movimento uniforme. Porque no movimento uniforme, a velocidade dele tinha que estar a mesmo tempo todo. Então não é mais movimento uniforme. Então isso daí a gente já joga para velocidade média. Por quê? Quando a gente fala de velocidade média, ó, PM, é o espaço percorrido dividido pelo tempo, mas esse tempo aqui, ó, é o total. Incluindo paradas, aumento, diminuição de velocidade. Então, tá vendo? Não, Pedrão, isso aí é aceleração. Então, na velocidade média, é simplesmente a velocidade total, o espaço percorrido total, o tempo total. Por isso que eu falei, você não precisa saber a velocidade em todos os pontos tirar a média. É simplesmente distância por tempo, incluindo os tempos de parada. Tá joia? Então, falou em velocidade média, o objeto não precisa ficar, né? Não precisa estar sempre naquela velocidade. Quer dizer o quê? Ele vai de um ponto ao outro, inclui, tá, Mirella? Ele vai de um ponto ao outro, é basicamente o seguinte. Exatamente, Valentina, exatamente isso que eles querem fazer com os novos radares, tá? Isso, Carol, isso aí. Exatamente isso que eles querem fazer com os novos radares. O radar hoje ele é pontual, ele pega a velocidade daquele ponto. Inclui, tá? É basicamente, Mirella, o que a gente vai trabalhar você saiu da sua casa, vamos lá, você saiu da sua casa 10 horas da manhã. Você chegou lá na padaria 11 horas da manhã. Você gastou 1 hora, não gastou? Saiu 10, chegou 11. Gastou 1 hora, não foi? Se eu te peço a velocidade média, eu não quero saber o que você fez naquele meio do tempo. Você pode parar, você pode tirar um cochilo no meio do caminho. Você pode andar devagarzinho. Você pode correr, eu não quero saber. Eu quero saber qual o tempo que você gastou. Ah, você gastou esse tempo? Então a velocidade média é em cima desse tempo. Não. Inclusive, isso é pegadinha de prova. O Enem, eu não vejo ele fazer muito isso, mas isso é pegadinha de prova. Tem provas que você vai fazer dentro de cinemática que eles dão 2 respostas quando pede velocidade média. Eles colocam a resposta com o tempo de parada e a resposta sem o tempo de parada. Por quê? Porque muito aluno esquece de somar o tempo de parada. Tá? Então, se você fala de velocidade média, você tem que adicionar a parada. O tempo de parada ele também faz parte. Tá? Já é? Tranquilo? Tirando isso, gente, a fórmula é a mesma. Detalhe. Vamos voltar aqui. Tá? Então, falamos. Lete, posso fazer uma questão? Eu vou pôr uma questão aqui para fazer? Tá? Pode ser? Tá? Ou 2 questões. Tá? Deixa eu só falar da conversão rapidinho, que aí a gente faz. Olha só. Um detalhe muito tranquilo é o seguinte. Quando nós falamos de unidades de medida, falamos de física. Quando nós falamos de física, a unidade de medida ela passa a ser extremamente importante. Concordam comigo? Concordam? Ela passa a ser extremamente importante? Porque 10 é 10. Agora, se eu falo 10 segundos, você já sabe que é tempo. 10 metros, você já sabe que é distância. Então, tudo aqui envolve unidade de medida. Tudo vai envolver na física. Tá? Então, na velocidade, quando a gente falar, gente, de sistema internacional, que eu falei,
é aquilo que vai ser usado no meio científico. Então, na velocidade, distância é dado em metros, tempo em segundos. Então, a velocidade, ela vai ser o quê? Metro por segundo. Já? Então, vamos colocar aqui, ó. Metro por segundo. Só que, comumente, no nosso dia a dia, a gente usa uma outra velocidade. Qual a velocidade que a gente usa quando a gente vai ver ali do carro, por exemplo? Quilômetro por hora. Quilômetros por hora. Tá? Professor, tem como eu converter de um para outro? Tem. Tem. Eu vou precisar ficar convertendo muito? O Enem, ele não é muito embitolado com conversão, não, tá, gente? O Enem, ele não é tão embitolado assim com conversão de velocidade, tá? Mas, né, às vezes você vai fazer uma outra prova, alguma outra coisa, aí você tem que saber, tá? Mas, para quem quer saber, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai dividir por 3,6. Ó, já vou. A gente vai multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Tá? Aí divide, é o 3,6. Professor, de onde vem esse 3,6? Rapidinho, porque aqui tem uma dúvida. Esse pedido agora vai virar esse pedido sério. Esse pedido que você manda sério, peraí. Ah, o óculos, vou mudar até de óculos, ó. Virar esse pedido sério agora. Gente, Enem, já caiu questão que é literalmente converter unidade de medida. E a conversão, ela é muito boba, porque ela envolve prefixos. Vocês lembram os prefixos de conversão? Lá do quilo, hecta, deca, desse, cento, mili? Sim, sim. Só para vocês lembrarem, porque talvez tenha gente que não lembre tudo. Pode ficar com vergonha, precisa ficar com vergonha na minha aula. Na minha aula, a coisa que se não pode ter é vergonha. Por quê? Pô, tem um cara vestido de vaca. Do nada ele vai aparecer vestido de unicórnio, de Homem-Aranha. E você falar que você tem vergonha numa aula dessa, não pode, né? Pode. Inclusive, pode ter sim, tá, Mariana? Pode ter sim. Eu não posso fazer esse adendo aqui dentro da aula, aproveitar? Que aí eu vou explicar depois, mas posso fazer esse adendo? Então, vamos fazer um adendo aqui com conversão? Vamos ver, conversão de tempo. O de tempo é tranquilo, né, povo? O de tempo é tranquilo. De hora para minuto para segundo. Vou fazer assim, ó. Então, acho que eu vou aumentar minha tela. Olha só. De hora para minuto, vamos lá. Uma hora são quantos minutos? Uma hora. 60. E 2 horas? E 2 horas? 120. Então, pera, de 1 para virar 60, eu posso fazer de duas formas. Ou eu somo 59, 1 mais 59, 60, ou eu multiplico por 60. São as formas mais simples. 1 vezes 60 é 60. Tá. Mas se eu pegar 2 e somar 59, vai dar 61. Então não converteu. Mas se eu pego 2 e multiplico por 60, dá 120, não dá? Então, para eu passar de hora para minuto, eu simplesmente multiplico por 60. E sempre que, por um lado, se o caminho é multiplicar, o inverso da multiplicação, divisão. Então, para o outro lado, ó, divide por 60. Vou dividir aqui por 60. Agora, chega a explicar, ele vai pular lá. Agora, e de minuto para segundo? 1 minuto são quantos segundos? 60. 2 minutos? Então vai seguir o mesmo parâmetro. Então, de minuto para segundo, multiplica por 60. De segundo para minuto, divide por 60. Ah, professor, você acha que é necessário eu saber de segundo direto para hora? Não precisa. É mais fácil. Converte segundo para minuto, minuto para hora. Ou de hora para minuto, minuto para segundo. Por quê? Você lembra só do 60. Porque, basicamente, para você ir de hora para segundo,
Você multiplica por 60 e por 60 de novo. É multiplicar por 60 duas vezes. É a mesma coisa que multiplicar por 60 ao quadrado, que é o 3.600. Então, dá no mesmo. É o 3.600 que o Bernardão já até ajudou a gente ali. Tá? Então, eu nem vou passar ele aqui para você não ficar com muita coisa na cabeça, porque né, não precisa. Agora, vamos para as outras. É. Vou botar com prefixo. E, gente, essas aqui, eu tô falando de distância ou comprimento. Tô falando de massa. Posso falar de força. Posso falar de volume. Posso falar de energia. Posso falar de qualquer conversão aqui. Por quê? Olha só. Vamos lá em distância. Vamos pensar como distância primeiro. Quais as unidades que nós conhecemos de distância? Quais são? Sim, simples que a gente usa. Metro, perfeito. Centímetro, quilômetro. Decímetro. Aí tem aquela pititinha, que é o milímetro. Olha só que legal. Olha que legal. Quilômetro. Centímetro. Milímetro. Decímetro. Tá vendo? Vamos buscar lá no português. Lembra aquela questão de criar de palavras por prefixação? Lembram disso? Que é o quê? A gente mantém o radical e adiciona um prefixo que dá um significado. Português. Português. Aqui a gente vai trabalhar. Então existem esses prefixos. Olha só. Então esses prefixos básicos você tem, é bom você lembrar. Porque pode, inclusive, até dentro da matemática, aparecer questão de conversão. Quais prefixos, professor? Quilo, hecta, deca, entra a base, desse, cente e milho. Quilo, hecta, deca, desse, cente e milho. Olha, você já conhece, por exemplo. Ah, então se eu vou falar, por exemplo, de massa. Ó, distância a gente fala em metro, massa a gente fala em grama, força em newton, a gente vai falar disso. Volume pode ser ou litro ou metro cúbico. Energia é joule. Várias coisas aqui, tá? São alguns exemplos. Se eu falar de massa, por exemplo, ó, aqui no meio, grama. E agora vai os prefixos de grama. Então, ó, quilograma. Quem nunca ouviu falar da quilograma? Quem nunca ouviu falar de quilograma? Ah, pô, remédio. A gente compra um remédio. É o remédio do meu doguinho. Se eu for ver aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo? Miligrama. MG, miligrama. Ó, miligrama. Olha o grama lá. Só que existem todos esses prefixos, professor? Existe. A gente só não usa, mas existe. Então, por exemplo, tem o hectograma, decagrama, decigrama, centigrama. Existe. E aí, o que é importante? Lembrar a ordem. É bom você lembrar só a ordem. Vocês querem duas formas fáceis de lembrar a ordem? É, duas formas? Só duas. Então vamos pensar aqui, ó. Kevin, hoje, dança, mas depois come o Marcão. Macarrão. Ou, se vocês quiserem, que eu acho que é o professor de vocês, o Kevin pode comer o Michelzão também, e fica a critério de vocês. Ele pode comer manga, eu acho que seria melhor, né? Não precisa ser ninguém não, né, Juan? Pode ser manga também, acho que é mais fácil, tá? Mas olha só, a gente lembra de besteira, gente. Física não tem como. As melhores coisas são as fórmulas de física. E aí eu posso falar a forma que eu lembro. Eu lembro todas, né? Porque eu passo todas, mas ó. Cagada. Mole. Deixa. Melado. É a forma mais fácil de lembrar, ó. Tá aqui os prefixos, ó. K, H, D, A, D, C, M. Tá aqui os prefixos. Então você lembra a ordem de prefixo ali de boaça. De boaça. E aí você aplica na conversão. Simples. Essa é boa, né, Maria? Essa é boa. Professor, e qual a forma mais prática que você tem? Ah, tá vendo? Gente, quanto mais besta, mais fácil.
Quanto mais besta, para mim, quanto mais besta, mais fácil. É igual a gente vai começar a falar de aceleração, a gente vai falar, por exemplo, de. Não, tem a fórmula da fimose, mas a aceleração. Quem nunca ouviu falar? Vovô e vovó mais 2 anões no triângulo sexual. Ou Soraya sortuda. Você é transuda. Ainda tem 2 em cima, 2 embaixo. Entendeu? Só vai piorando. Física é daí para pior. Física é só ladeira abaixo na questão de fórmula, gente. Só vai acostumar, Igor. Mas é porque a gente. Gente, repara pra você ver. Quanto mais besta, mais fácil é de gravar. Não tem como, mãe. Fimose é de óptica. Aí, tá vendo, Raíssa? Raíssa falou, nem lembrava de fimose, é lá de óptica. Exato. É igual, gente. Puta velha não rejeita transa. Você pode falar, pessoa que ela teve aula de termodinâmica e ela escutou essa fórmula, ela não esquece. Ela pode não lembrar o que significa cada coisa, vai falar da puta velha não rejeita trans, ninguém esquece. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só. Ô, professor, qual que seria a forma mais prática de eu converter aqui? Olha, se você anda para a direita, você vai multiplicar por 10. E se você anda para a esquerda, você vai dividir por 10. Cada casinha que anda, você vai multiplicar ou dividir por 10. Tá? Né? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos fazer questão? Eu vou pegar uma questão de velocidade média aqui pra gente. Vocês querem 2 minutos para vocês tentar essa questão aqui? Vou liberar uma enquete, 2 minutinhos para vocês tentar fazer essa questão, que eu vou resolver ela com vocês, e depois eu vou fazer mais uma de velocidade média mostrando a questão do tempo de parada, tá? Enquete, essa é a questão 3 do Enem. E olha pelos detalhes, gente, olha pelos detalhes, é aquilo que eu falei. Enem adora comparar situações. Olha esse detalhe, atenta aos detalhes. Tá 2 situações. Vai estar doido, Alan. O Alan tá frenético. O Alan até passou a resposta para nós. Não sei. Eu não posso falar se é sim ou se não. Senão, o pessoal daqui a pouco me bate, velho. Deixa eu pegar uma outra question. Other question here. Nós teremos outra question. Não, mas ele tá doido, o raciocínio foi rápido demais, não. O que eu tô falando é que esse raciocínio foi muito rápido. Mas. Tá. Pegar uma deveras muito boa. Fazer rapidinho aqui. Depois eu quero mostrar uma outra questão para vocês. É assim, essa outra eu vou mostrar e não vou resolver. Só mostrar. Por quê, prof? Eu quero que vocês respondam. Tá, print dessa. Deixa eu ver como se encontram lá as enquetes. Tem apenas 2 votos na questão.
votos. Só abrir aqui. Tenho 5 votos. Vou lendo ela aqui, na hora que eu acabar de ler, eu fecho a enquete, tá? Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de estrada. Uma rodovia. Nesse trecho foram consideradas 10 praças de pedágio onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. E também existe o serviço de cobrança automática, em que veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem de uma cabine é de 3 minutos. Então, quando você passa na cabine, você vai ficar parado 3 minutos. Tá? As velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km para veículos leves, 80 para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão, ambos com velocidade constante iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tem serviço de cobrança automática. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer? Então aqui está o comando. Então eu tenho que achar o tempo do caminhão, o tempo do carro e comparar os dois. Comparação. Então, olha que legal. Agora eu vou fechar a enquete. Resposta vai dar B, tá? Você está certo. Alan, está super correto. Deixa eu mostrar as respostas e finalizar a enquete. Olha só, então vamos calcular a parte. Caminhão. Carro. O caminhão, olha só. Qual que é a velocidade do caminhão? 80 km por hora. O espaço percorrido do caminhão é o mesmo do carro, 480 km. O tempo eu quero achar. Então, velocidade, espaço percorrido por tempo. Né? Então, vamos colocar valores aqui. Ó, 80 é igual a 480 dividido por t. Eu passo t para cá multiplicando, depois eu passo 80 dividindo. Então, meu tempo vai ser 480 dividido por 80, que dá quanto? 48 por 8? 6. 6 horas. Tranquilo? Agora vamos lá no carro. Vocês concordam comigo que o carro ele tem o tempo em movimento e ele tem o tempo parado? Concorda? Por quê, prof? Por que ele tem o tempo parado? Ué, ele vai parar em todas as praças de pedágio. Então, o tempo parado vai exato 6 horas, né? Até passou para mim, ó. 3.360 minutos. O tempo parado, ele é muito simples. Ele é 10 praças de pedágio, 3 minutos em cada, então vai ser 30 minutos. Agora vamos ver o tempo em movimento, que a gente somos 2. Velocidade do carro, 100. Espaço percorrido do carro, 180. Então, velocidade é o espaço percorrido pelo tempo. Então, 100 é igual a 480 sobre t. Passo t para lá, passo 100 para cá. Então, t igual a 480 dividido por 100, que dá 4,8 horas. Se dá 4,8 horas, posso dar uma dica sem você até converter? Posso. Enem, as respostas nunca vão ser tão próximas. Você pode trabalhar por aproximação. O que acontece? 30 minutos é quanto de hora, gente? 30 minutos é quanto de hora? 0,5, né? Meia hora? Famoso meia hora? Né? Né, pô? O tempo total do carro, ele vai ser 4,8 mais 0,5, que dá
5,3. Concorda comigo? 5,3? Gente, vamos lá. Ele quer saber a diferença. 6 menos 5,3 dá 0,7. 0,7 horas. 0,7 é maior do que uma hora? É maior que uma hora? 0,7 é maior que 1? Não. Se uma hora é 60 minutos, então não pode ser C, não pode ser D, não pode ser E. 0,7 é mais do que meia hora? É mais do que meia hora? É. Então, se 30 minutos é meia hora, 0,7 só pode ser o 42. Você pode ir para associação. Não precisaria converter. Conversar é fácil também, mas você não precisaria converter. Tá vendo? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Ah, tá de boa. Deixa eu mostrar uma outra questão aqui. Só preciso de um slide em branco. Tô sem slide em branco. Tô sem slide em branco, tô sem slide em branco. Cria uma página em branco para nós. Volta para cá. Olha só essa outra questão aqui já. Ó. Não, o Alan, e cara, você vai ver que muitas questões eu vou te mostrar esses tópicos, ó. Agilidade, olha isso aqui, olha o detalhe, olha esse detalhe. Porque você não precisa, cara. O Enem, até mesmo as questões de cálculo, elas são muito simplificadas. Você vai muito para aproximação, tá? Essa daqui, gente, não é Enem. Mas lembra que a Letícia perguntou? Pode mostrar uma pra gente comparada? Lembra? Essa questão. Ela é de um outro vestibular, tá? Mas, ó, considere que você e sua família saíram numa viagem para a praia do Nordeste brasileiro. Vocês iniciam a viagem 5 horas da manhã, parando para almoçar e reabastecer o carro depois de percorrer 450 quilômetros às 11 horas. Eu vou mandar também, tá, Cauãzão? Vou mandar ele rabiscadão. Vou mandar ele rabiscado, tá? Então, ele sai daqui 5 horas. Aí ele vai percorrer 450 km. Aí, às 11, ele para. 11 da manhã. Ok? 11 horas da manhã. Um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima. 11 horas. Retomando a viagem, às 13. Então, às 13 horas, ele retoma. Percorre mais 250 quilômetros e para às 18. Às 18 não, às 16. Retoma às 17. E chega ao destino às 20, depois de andar mais 200. Então, chega aqui, ó, às 20. Depois de andar mais 200 km. Ok? Ô, Rai, você... Rapidinho, tá, gente? Você não precisa converter. Se é o que eu falei. O sistema internacional é o que é usado no meio científico. Só que não necessariamente você tem que converter. Se você convertesse, não daria problema, tá? Se você convertesse quilômetro por hora para metro por segundo, não daria problema, tá? Só que você não precisaria. Por quê? Dá para você deixar para converter só no final. É só se, tipo assim, lá em aceleração a gente vai falar, mas é só, tipo assim, tivesse 1 metro por segundo, a outra em quilômetro por hora. Ou a velocidade em quilômetro por hora e a distância em metros. Entendeu? Aí metros e quilômetros por hora junto, no mesmo cálculo, daria errado. Então, se eles tivessem unidades diferentes, você teria que converter. Como já está a distância em quilômetro e a velocidade em quilômetro por hora, fica tranquilo. Tá? Aí você não precisaria. Como tá tudo no mesmo, você pode deixar. Aí é o que eu falei, você viu que a gente achou a resposta em hora. Então, olha, eu tinha velocidade de quilômetro por hora. Já tinha distância em quilômetros, achei em hora. Por isso que depois eu converteria para minuto. Já achei a resposta em hora. Tá? Mas não é só por causa disso, mas vamos lá. Então, tá vendo? Ao todo, a Alan já ajudou a gente no cálculo aqui. Tá explicado que você mexe com essa parte de licitação, Alan. Negócio de cálculo para você é 2 tempos, tá doido? Então, o espaço percorrido é 900 quilômetros. Vamos fazer 2 exemplos. Vamos fazer 2 exemplos aqui. Tá? Um, da forma correta, que é comparada. E outro, sem parada. Tá? Só para a gente finalizar aqui. Olha só que legal. Se eu for pensar da forma correta, porque ele pede a velocidade média, ele saiu de casa 5 horas da manhã. Ele chegou no local 8 horas da noite, concorda? Concorda? Saiu 5, chegou 8.
Não é isso? Não é isso? Então, se ele saiu 5, chegou 8, professor, mas no meio do caminho ele parou. Só que se ele saiu 5 e chegou 8, e ele pede a velocidade média, a velocidade média, a gente pega o tempo total. Então, a velocidade, o tempo total vai ser o quê? Eita, eu escrevi um 15 que meu ficou feio. 15 horas. 15 horas. Então, a velocidade média vai ser 900, que é a distância, por 15. 900 por 15, 60 quilômetros por hora. Então, a resposta correta, 60 quilômetros por hora. Olha aqui a sacanagem. Professor, está em quilômetros, está em hora. Olha aqui, ó, metros por segundo. Pode confundir o aluno. Final menos inicial. Eu peguei o tempo total que ele gastou, Azaf. Exatamente. Tá? Agora, vamos pensar se a gente fosse trabalhar com velocidade média sem usar parada. Isso aqui, gente, é a forma errada, tá? Olha só. Você concorda que ele gasta 20 horas para ir de um ponto a outro? Concorda? Só que ele ficou aqui, ó, ele ficou 2 horas parado e aqui ele ficou 1 hora parado. Então, o tempo que ele vai gastar vai ser 15 horas menos as 3 paradas, que vai dar 12 horas. Concordam comigo? Concordam? O espaço percorrido são os mesmos 900 km. Então, a velocidade média vai ser 900 dividido por 12, que dá 900 por 12. Quilômetros por hora. Tá vendo? Tá vendo que ele deu uma resposta certa para a resposta errada? Tá vendo? Que ele dá uma resposta certa para a resposta errada. Os vestibulares fazem isso quando é velocidade média de cálculo. Eles podem fazer isso, tá? Então toma cuidado. Quando for comparada, considera uma parada, tá? É só ignorar. É o tempo total, Ju. É só ignorar, tá? E se ele pedir somente o de deslocamento? Aí sim, Bernardo. Mas aí ele vai falar praticamente de movimento uniforme, mas eu não vejo isso cair no vestibular, tá? Vestibular não vai cobrar isso, não. Já é muito difícil, tá? Meu povo, considera parada. Velocidade média sempre considera parada, Alonso. Tá? Gente, atrasei. Vocês têm outra aula agora, já tô atrasando vocês. Normalmente a aula acaba 10 minutinhos antes, gente. A UERJ também não cobra, tá, Bernardo? Só tempo de deslocamento, ela também não cobra. Ela vai para velocidade média como um todo, tá? Gente, beijão pra vocês, tá? Ô, Estezinha, vou liberar uma lista de cinemática, tá, para vocês. Gente, ó, beijão, tchau, tchau, boa aula para vocês, viu? Muito obrigado pela companhia, prazer conhecê-los, até semana que vem. Valeu, Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Mas eu vou... ó.